Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Jesus é sim o Senhor de todas as coisas. Nós vamos refletir um pouco sobre esse assunto, meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, 23, 3, 6. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que assim possamos ter um bom entendimento da Tua palavra, possamos perceber exatamente aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e santos do céu, os quais clamamos a Tua presença em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo. O Evangelho diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curá-lo em dia de sábado. Para poderem acusá-lo, Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Pois bem, meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós estamos vendo Jesus começando a ser perseguido pelos fariseus. Os fariseus estão inconformados com a forma com a qual Jesus estava anunciando o amor de Deus, estão inconformados com o avanço da missão de Jesus, estão inconformados de Jesus estar arrastando grandes multidões, de Jesus estar renovando as esperanças de grande parcela do povo, e também estão inconformados, indignados pela dureza dos seus corações, de que Jesus estaria ali, entre aspas, infringindo alguma lei judaica. E para entendermos um pouco essa indignação dos fariseus, nós precisamos compreender o contexto daquela época. O povo judeu, aquele contexto, era um povo que tinha culturalmente, ali em sua estrutura social, ele era dirigido por uma infinidade de leis, de preceitos, de regras. Eram mais de 600 leis da religião judaica e eles tinham que segui-la ali ao pé da letra, com um fundamentalismo exagerado. E Jesus então vai iniciar a sua caminhada e aos poucos
ele vai quebrando muitos paradigmas, muitos modelos, e é claro que ele vai passar por essa legislação e diante de uma legislação que não tinha como fundamento aquilo que era essencial para que aqueles que o seguissem pudessem cumpri-la, Jesus vai, obviamente, começar a, entre aspas, também desrespeitá-la. E qual é esse fundamento que as leis, a grande maioria delas, não estava possuindo naquele momento? O fundamento do amor. De que vale uma lei se ela não promove a vida humana? Porque o fundamento das leis é exatamente isso. É organizar a vida de uma sociedade de forma que possa promover a vida humana. E o que Jesus se depara ali naquele contexto? Que havia um exagero muito grande na concepção deste conceito. As pessoas estavam se escravizando na lei. Ao invés desta lei promover uma libertação, promover ali um jeito bom de se viver, essas leis estavam prejudicando as pessoas em muitos momentos, sobretudo nos momentos em que o ser humano necessitava de algum auxílio. No Evangelho de hoje, Jesus é questionado sobre seus discípulos comerem o trigo no dia de sábado. Jesus é questionado porque ele vai curar aquele homem que estava com a mão seca também no dia de sábado. E a lei do sábado era rigorosamente cumprida. No sábado você não poderia fazer absolutamente nada. E aí Jesus vai questionar os seus discípulos. Mas o que é importante de fato? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Portanto, Jesus propõe essa reflexão a todos aqueles que estavam questionando, para que as pessoas pudessem compreender que o ser humano era muito mais importante do que qualquer tipo de lei que privava esse mesmo ser humano de ter uma vida melhor, de ter uma cura, de ter saciado a sua fome. Portanto, Jesus, ele vai quebrando esses paradigmas legais e vai instituindo ali o fundamento de que todas as leis que viriam a ser promulgadas dentro do contexto religioso. E esse fundamento, repito, é o fundamento do amor. As leis existem para promover a vida humana e não para destruí-la ou para impedi-la de ter vida. E é isso que Jesus, pouco a pouco, vai tentando colocar no coração do povo. Porém, o coração dos fariseus era um coração endurecido. Por mais que Jesus falasse e explicasse, eles com o coração fechado que estavam não vão compreender e por isso já começam ali naquele contexto a tramar uma forma de prender Jesus, de matar Jesus. E quando nós olhamos o contexto desse evangelho, nós também precisamos associá-lo aos nossos dias. Nós precisamos olhar para tudo aquilo que fundamenta os preceitos, as regras, tudo aquilo que direciona a religião em si e não perder de foco este bom senso. O bom senso de avaliar que a vida humana é prioritária acima de qualquer tipo de lei e que a lei maior instituída por Jesus é a lei do amor. Por isso ele vai nos ensinar a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e de nos amarmos uns aos outros, de amar o nosso irmão como o próprio Jesus estava nos amando. E Jesus vai deixar bem claro, portanto, de que ele é o Senhor de todas as leis, o Senhor do sábado, o Senhor de todas as nossas vidas, o Senhor de todas as coisas. É preciso que tenhamos muito claro todo esse contexto, para que nós não caiamos num fundamentalismo que não gera amor. E isso é muito importante nos dias de hoje. Às vezes, nós nos deparamos com muitos cristãos, com muitos religiosos, com muitos católicos que estão interpretando a lei de Deus sem o fundamento do amor. E assim, eles cometem, mesmo na defesa
de uma religião, mesmo na defesa de uma fé, eles começam a cometer injustiças. Eles começam a não ter a misericórdia necessária para com os nossos irmãos. Eles começam a não ter compaixão. E aí começam a fazer pré-julgamentos, julgamentos e condenações de muitos. Tudo isso fundamentado neste conceito legal de uma lei religiosa extremista e que não gera vida, não gera amor. Por isso é preciso ter muita cautela. É preciso ter um bom discernimento e um discernimento não feito por nós, mas um discernimento que seja iluminado pelo Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai nos dar a força necessária para, acima de tudo, amar os nossos irmãos. Jesus odiava o pecado, mas ele amava os pecadores. Que nós não possamos cair na tentação de começar a julgar e condenar os pecadores e esquecermos que são seres humanos, que são nossos irmãos, que não são perfeitos e acabamos por usurpar uma missão que não nos cabe. A missão de julgar não cabe a nós, cabe somente a Deus. Que nós não nos esqueçamos disso, mesmo sob o argumento de uma defesa de uma fé. Lembrando sempre que a fé possa ser defendida pela lei religiosa, pelo magistério da igreja, mas, obviamente, que isto gere amor. Tudo aquilo que não gerar o amor estará em confronto com aquilo que Jesus anunciou. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos guie, para que nós consideremos sempre Jesus como o Senhor de todas as coisas e também o amor por Ele revelado como base e fundamento para seguirmos todas as leis e os preceitos que Ele mesmo coloca para que sigamos. E que essas leis e preceitos sirvam para o nosso crescimento enquanto ser humano, sirvam para que nós nos unamos cada vez mais a Deus. Amém? Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outras pessoas. Muito obrigado pela partilha e até amanhã com mais uma reflexão do nosso Santo Evangelho.